Oi, eu sou Luiz Henrique Romagnoli e IMC 38,6. Para alguns médicos, essa é a única informação que interessa. Mas eu sou mais do que um corpinho redondo. Eu sou jornalista, publicitário, professor e faz anos que eu tento convencer a ciência, as tias, os motoristas de táxi, que nós obesos não somos preguiçosos sem força de vontade. E não, muito obrigado, eu não vou fazer a sua dieta mágica de berinjela, farelo de seringueira e água de chuva. A vida do gordo, pelo menos na minha faixa de idade, foi mais ou menos parecida. A gente passou os primeiros anos da nossa vida alimentado como aqueles gansos criados para fazer foie gras, sabe? Come, filho, come para crescer forte! Depois de um tempo, a gente já estava no clima, né? Que mané, aviãozinho nada, vai enfiando essa papinha aqui no gogó do nenê, vai, vai, vai. Engordando. Daí pra frente, só alegria. A gente descobria a batata frita, o bifinho cortado, a carne moída soltinha, temperada, então toda aglomerada, sem máscara, no hambúrguer. Ou então, vestida de vermelho em forma de porpeta. E claro, Coca-Cola. O gordinho descobre a maravilha borbulhante da Coca-Cola. No começo só pode no final de semana, né? Parece que eles já estão acostumando o gordinho para quando os pais se separarem ele vai no McDonald's cada quinzena com um. Então, na infância o gordinho já está pegando o formato. Aí começam as dietas, as tias, os motoristas de táxi e finalmente a ciência a tentar nos esvaziar. E vem aquelas dietas impressas que os médicos roubaram de algum refeitório de campo de concentração, não é possível. Todo dia a mesma comida, ou então uma substituição por uma fatia de ricota, ou então uma bolacha. Resumindo, a gente passa as décadas seguintes sendo convencidos de que somos uns gordos sem força de vontade, uns fracos que não resistem à segunda sobremesa, glutões que não pensam em outra coisa. Até porque depois de um certo tamanho o gordo não consegue fazer outra coisa. Agora um break. Esses meus argumentos, essa minha conversa, essa minha pregação são sérias. Ninguém aqui é contra a dieta, nem contra perder peso e ficar com uma saúde melhor ou com uma qualidade de vida mais bacana. A questão é o jeito de fazer isso. Emagrecer à força não vai. A gente não vai pegar no tranco. Isso não é luta de sumô, não dá certo. Se vocês pesquisarem por aí, falar com um especialista, ler livros e tal, vai ver que a imensa maioria das vezes dieta engorda. Em números redondos, as pesquisas mostram que dos gordinhos que fazem uma dieta bacana, daquelas de perder mais de 10% de gordura, que fica a família toda achando que agora vai. Então, de cada 100 gordinhos desse, 90 recuperam o peso todo e mais ainda pegam quilos novos. Porque a porteira já está aberta mesmo. Então esse é o problema. Vai dieta, vem dieta, o problema não melhora, até piora, e aí vai o gordinho aumentando. Vocês chamam de sanfona, eu chamo de efeito estufa. Então vamos deixar uma coisa clara, se é que vocês não se deram conta. Ninguém amanhece um dia e diz, quer saber, eu vou pesar 180 quilos e todo dia vou entalar na catraca. O que eu defendo é o direito ao tamanho. Se a saúde estiver bem, se os números de pressão, diabetes, tudo sob controle, então deixa o gordinho em paz. Porque o gordinho merece um pouco de paz. A imensa maioria sofre preconceito. Tem preconceito de raça, de religião, o gordo sofre preconceito de volume. Ou gordofobia, que é mais popular. O preconceito contra a gente é diferente. Nos outros preconceitos de mulher, de raça, LGBT e tal, a ciência tem uma posição de defesa, ou ao menos de simpatia. No nosso caso, uma parte da ciência quer a nossa extinção, que é a eliminação de todos os quilos. Eliminação, extinção, isso é uma guerra. E são inimigos poderosos. Governos, medicina, indústria da moda, os personal trainers, o tribunal do cancelamento do Instagram. Ó, baleia, mico-leão dourado, anão de jardim, todos têm ONG de proteção. E os gordos, nada. Sabe como é que funciona? Uma parte da medicina e da nutrição faz com a gente um Enem, que só tem aritmética. Menos comida, mais exercício, igual menos barriga. É uma conta que não fecha. Falta química, porque não leva em consideração a tempestade de neurotransmissores, de hormônios, de enzimas, de inibidores, de agonistas.
Falta história para mostrar a diferença da nossa vida há 50, 100 anos, quando a gente caminhava, subia de escada, tinha manivela para levantar o vidro do carro, os nossos ancestrais almoçavam em casa e faziam o quilo caminhando ou cochilando. Fazer o quilo você não entende. Joga no Google, tudo bem. Finalmente, no Enem dessa ciência anti-gordo, falta física para saber que a nossa vontade férrea de fazer regime sofre fadiga de material em 2 meses, 3 no máximo. Uma parte desse problema eu vim driblando minha vida toda. Depois de um tempo eu resolvi ter nutricionistas gordinhas. Parece um contrassenso, né? Mas foram as melhores, porque elas entenderam que na frente delas, debaixo dessa gordura, tem um ser humano. Eu tomei essa decisão depois de uma consulta com uma nutricionista que era um palito. Sabe naquela parte que você tem que falar quanto você come de comida por dia? Ela tinha aquela comidinha de plástico, né? Bifinho de plástico, arrozinho de plástico, feijãozinho, e a gente ia juntando. E conforme eu mostrava, ela fazia uma cara de nojo, que pelo jeito ela se alimenta desses plastiquinhos, dessa comida de plástico. Só assim para ter tanta raiva de comida. Ou então tem um acupunturista. Eu já tentei de tudo nessa vida. Ele tinha um sotaque latino e me passou uma dieta e me disse como estivesse sendo muito benévolo. Nos fins de semana, meu amigo, você pode tomar um copo de cerveja com os amigos. E ele mostrou um copinho americano, assim. Copinho americano de cerveja para o fim de semana. Ou não tem boteco no Peru, ou esse cara não tem amigo. Pergunta valendo ponto. Com que olhar alguém que não gosta de comida, que come porque é obrigada, vai enxergar um paciente que adora comida? Além do mais, a ciência não faz a menor ideia de quanto a linguagem médica científica atrapalha. Quer um exemplo? Eu estava num bar, aí chegou um gordo, sentou do meu lado, pediu uma água. Aí ele tirou uma cartela de comprimido. E eu, aquela solidariedade de gordo, comentei, depois de um tamanho a gente gasta mais na farmácia que no restaurante, né? E aí o gordinho comentou, o pior é que o remédio é uma sacanagem com a gente. Mostrou a cartela, já não mete. E assim direto. Eu fui para a academia, tá? De vez em quando eu vou. Aí um daqueles rapazes bombados fez o questionário. Aí eu contei, eu tomo um café da manhã gostoso, com um pão quentinho, queijinho na chapa, ou no forninho. No almoço eu faço um pratinho gostoso, razoável. Pode ter uma carninha bem temperada, um arrozinho, um feijão, um caldo grosso. De vez em quando, à noite, eu cozinho para a namorada. Eu sou um cozinheiro de pequenas causas. Um risotinho caprichado, puxado na manteiga, no queijinho ralado, para ficar bem aveludado, uma tacinha de vinho. E aí o camarada chama isso de ingesta. Como ingesta? Ingesta parece comida de cavalo, né? Quantos quilos de ingesta o senhor está dando para os seus bichos? Aí a gente faz dieta, perde peso. Aí vem o tempo, a gente recupera aqueles quilos porque eles pegam amor na gente. Resumindo, a gente engorda de novo. Aí a gente vai no médico e ele diz, precisamos cuidar desse seu reganho. Reganho. E mesmo depois, você descobre que tem substâncias que atuam dentro da gente para melhorar a nossa vida, estão lá nos defendendo. Como é que elas são chamadas? Incretinas. Quem foi o imbecil que traduziu? E aí, para piorar, uma das incretinas é o glucagon. Vocês precisam entender que comer é bom. Comer é demais, é bárbaro. Faz muito tempo que comer não serve só para a gente se manter vivo. Se a gente comesse só para isso, era pegar aquela comida de astronauta, pronto, ou então comida de hospital, tanto faz. Resolvido. Mas comer é mais que isso, comer é arte. Ou alguém já viu falar de um Masterchef com receita de chuchu? Hoje o mestre Jacan vai mostrar o seu prato feito só com tofu que ganhou 3 estrelas do Guia Michelin. E amanhã, Ana Maria Braga nos mostra 5 receitas criativas com ração humana. Não. Comida é prazer, é se reunir com quem você gosta, comendo uma coisa gostosa. Informamos que nesse ano a festa de confraternização da empresa vai ser no restaurante vegano. Ninguém vai. Sabadão vai ter festa lá em casa, alface e rúcula à vontade, mas cada um traz a sua bebida, hein? Mas não vai dar de migué, não vai trazer aquele shake que vem junto com a cinta modeladora e querer tomar Herbalife, hein? Comida é remédio. Comida é consolo. O que é mais fácil fazer às 3 da manhã? Ligar para terapeuta ou assaltar a geladeira? A gente é viciado em comida.
dependente químico. Eu falei para o meu médico um dia, se o camarada é viciado em drogas, afasta das drogas. Se é viciado em droga, vai afastando do álcool. Mas e a gente que é viciado em comida? E o nosso vício é obrigatório no café da manhã, no almoço e no jantar? Meu médico não respondeu. Aí chegou a solução da cirurgia. Eu sou operado. Agradeço muito ao Dr. Sérgio Santoro, porque hoje eu tenho um bom controle de hipertensão, diabetes. Ok, eu ando meio desleixado na pandemia, mas eu vou melhorar. Vocês podem estranhar que eu já tenha feito cirurgia e ainda sou um grande obeso. É que vocês não me conheceram antes. Eu era tão obeso que a prefeitura queria tirar o meu RG e me dar um CEP. Eu estou ótimo, estou bárbaro. Apesar que eu acho que eu vou dar uma ligadinha para o Dr. Santoro e perguntar se ele pode dar mais um pontinho, fazer a barra. Sabe o que é? É que gordo laceia, né? Eu demorei para fazer a cirurgia. No começo tinha aquela que abriu o caboclo inteiro, corta, amarra, dá nó e tal, que eu chamo de castração gastronômica, né? Você acaba com o problema e acaba com a vida, acaba com a felicidade do cidadão. E muitas vezes não adiantava. Eu vi no spa, eu também fui no spa, qualquer hora eu conto. Tinha uma espécie nova, tinha os gordinhos murchos. Murcho, mas barrigudo, porque a cirurgia fecha a boca, mas não muda a cabeça do gordo. E aí eles, com o estômago amarrado, com umbanda, davam um jeito de se entupir de leite condensado e cachaça. Cabeça de gordo. Ainda bem que hoje já se sabe que tem que ter psicólogo para ajudar. A minha primeira visão de cirurgia me fez criar uma teoria. A teoria é que a cirurgia é boa para moças e não para homens. E atenção, senhoras e senhores, eu não estou sendo preconceituoso nem específico, eu estou sendo estatístico. É assim, ó. A maior parte dos gordos, homens, engorda prazerosamente. Engorda na mesa, de boteco, com os amigos, engorda indo em feijoada, engorda com a mama que faz macarronada, engorda com churrasco, e dá-lhe cerveja, dá-lhe cachaça, felicidade. Mas muitas moças que eu conheci engordam com tristeza. Elas comem escondidas à noite porque estão cansadas, deprimidas, estressadas. Furam lata de leite condensado porque o crush de ontem não ligou de volta. Ou então come uma caixa de bis inteira porque o crush ligou, mas terminou falando assim, a gente vai se falando. Então a cirurgia, mesmo invasiva daquele tanto, seria uma redenção para as moças que não conseguiriam mais comer tanto. Tudo bem, rói unha, faz alguma coisa, mas para os gordos era uma sentença de morte para os prazeres da vida. Antes de escolher a cirurgia bariátrica e metabólica e fazer com o Dr. Santoro, eu fui a umas tantas reuniões de ex-bariatricados. Olha assim, eu sei que médico não pode fazer propaganda, mas devia pelo menos se ligar na comunicação, sabe? Uma dessas reuniões tinha uma moça operada com o corpo bem feito, tá? Apertada naquelas malas de ginástica, com os olhos esbugalhados, que falou, hoje eu me peso 2, 3 vezes por dia, se eu vejo que eu estou 100 gramas acima do meu peso, eu paro de comer, eu corro para a academia, vou, malho, corro, até voltar para o meu peso. Que medo! Outro cidadão com cor e aparência de cortina de casa de vó, sabe cortina de casa de vó, cinza, franzido? Então ele deu seu depoimento assim, eu estou muito bem, nunca estive melhor. Eu fico imaginando ele pior, né? Aí eu desisti, levei minha barriga embora de lá. Ainda bem que agora as cirurgias fazem sentido, mas a verdade é que a ciência ainda não conhece os segredos do gordo, e eu vou revelar pelo menos um. Pouca gente entende que o gordo é como a lua, tem fases, e a gente vive passando de uma fase para outra. Sabe aquele gordo feliz, feliz com seu peso, feliz com seu tamanho? É um gordo cheio. Quando a gente se rende, começa a fazer dieta, perder peso, a gente é gordo minguante. Mas tem aquela fase que a gente extrapola, que quando vai no rodízio, quem traz a conta não é o garçom, é o advogado. Então aí é gordo crescente. E finalmente, aqueles que conseguem emagrecer e nunca mais engorda. Essa imensa minoria, essa fonte de inveja, é o gordo novo. Ou como eu costumo dizer, são aqueles que encontraram Deus no estômago. Estas são as fases do gordo. Faz esse exercício, tenta descobrir em que fase você está, ou em que fase o seu gordinho ou gordinha amigo está. Eu, por exemplo, nesse momento, eu estou com fome. Eu vou ali comer alguma coisa. Obrigado pela atenção.
Olá, eu me chamo Andréia Auerbach Vieira, eu sou artista plástica brasileira e moro há 15 anos no Canadá. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, que na época chamavam capela, há quase 20 anos atrás no Brasil, por laparoscopia. Mas a minha história de obesidade começou na infância. Eu era uma bebê gordinha, fofinha, aquela que todo mundo chamava de bebê Johnson naquela época, né? E o que aconteceu foi que essas dobrinhas, essa fofinha, esses excessos continuaram. Eu fui uma criança bem acima do meu peso. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, para mim foi bem traumático, uma aula de educação física. Todas as minhas amigas pesavam em torno de 40 quilos e eu lembro que eu pesava 68. Aquele número eu nunca vou esquecer. 4ª série, 68 quilos, peso de uma mulher adulta, né? Aí o que aconteceu? Eu me tornei uma adolescente obesa, com todos aqueles péssimos hábitos, sedentária, e na minha casa, assim, a gente não tinha o costume de praticar atividade física constante, não é que nem hoje, que tem essa história que todo mundo apoia e que vamos fazer todo dia, pelo menos 5 vezes por semana. Então, pra gente era aula de vôlei 2 vezes por semana e achava que estava bom. Mas quando você tem tendência para engordar e você está batalhando contra a obesidade, as coisas não se resolvem com 2 vezes por semana, 45 minutos cada aula. E o que aconteceu foi que, com 13 anos, eu sempre fui alta e eu estava muito acima do meu peso, e foi quando eu comecei a fazer aquelas dietas malucas e comecei a tomar anfetaminas. Eu lembro que eu jogava vôlei e o que acontecia era que meu peso oscilava demais. Então, eu não consegui ter uma carreira no vôlei, porque eu tinha que ficar tomando medicação o tempo inteiro para manter meu peso baixo, e a anfetamina realmente me deixava tão agitada. Eu lembro que, tipo, tinha vezes que eu tava tremendo, assim. E isso que eu comecei com 13 anos. E aí, quando eu parei de tomar anfetamina, toda vez que eu parava, eu ganhava peso e mais um pouco, né? Como que acontece com todo mundo, porque enquanto a gente não muda o hábito, né, a gente sempre vai ganhar o peso de novo. Aí, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu resolvi que eu não ia mais fazer dieta. Aí eu pensei comigo mesma, eu vou me aceitar, eu sou feliz assim, eu visto meu biquíni, com 117 quilos eu tô feliz, mas a sociedade sempre julga a gente, né? Então, eu me lembro, meu pai tinha um barco e a gente viajava, ia para Angra, tudo, e eu podia estar feliz, mas daí passava aquelas crianças, faziam piada, e, tipo, as pessoas olhavam, tem sempre aquele julgamento, né? Então, isso era muito doloroso, sempre foi muito doloroso. Aí eu me mudei para os Estados Unidos, depois da faculdade, para fazer meu mestrado, e morando sozinha nos Estados Unidos, é óbvio que eu engordei ainda mais. Eu cheguei ao ponto da obesidade mórbida e eu fiquei com 143 quilos. 143,800 foi o peso que eu marquei na manhã da cirurgia. Eu voltei para o Brasil depois do mestrado, e o que aconteceu foi que uma amiga minha tinha feito a cirurgia bariátrica 6 meses antes e estava emagrecendo um monte, e eu fiquei super empolgada. E eu pensei, eu não quero continuar do jeito que eu tô. Era uma coisa assim muito experimental, a taxa de óbito ainda era alta, mas eu pensei comigo mesma, eu prefiro morrer do que carregar esse karma pro resto da vida. Porque as pessoas me julgavam onde eu ia, até na manicure. Eu lembro o comentário da minha pedicure uma vez me falando que eu tinha a pele do canto do meu dedão incomodava porque meu pé era muito gordo. Então, eu tinha que passar por situações, assim, péssimas, de não caber em cadeira, de quebrar cadeira em restaurante, aquela bem dramática, entendeu? Então, eu cheguei ao ponto que eu pensei comigo mesma, eu prefiro morrer do que carregar isso pelo resto da minha vida. E foi o que eu fiz. Eu marquei uma consulta, e como foi tudo muito rápido, foi tudo muito aprovado, na época eu tinha condições, então, tipo, eu fui na consulta, eu lembro que eu estava na praia, e eu subi a serra sozinha para fazer uma consulta no dia 27 de dezembro. E o médico me deu todos os exames, e no dia 15 de janeiro eu operei.
eu não fiz preparação psicológica nenhuma, e eu fui com a cara e a coragem, com a decisão de que, tipo, eu vou fazer a cirurgia e isso vai me trazer a felicidade, e ponto final. E então eu fiz a cirurgia no dia 15 de janeiro, e é óbvio que eu não tinha preparação psicológica nenhuma, então o que aconteceu foi, você aprende na marra, né? Então, com um mês de cirurgia, eu voltei para o hospital já, que eu estava tendo uma crise anoréxica, porque nesses 15 dias em que eu falei para as pessoas, estou operando no dia 15 de janeiro, eu ouvi todas as histórias que meu amigo tomou um copo de leite e morreu, a barriga abriu, morreu. Fulano tomou não sei o que, morreu. Então, o que aconteceu? Eu não tinha preparação psicológica e quando eu fiz a cirurgia, eu falei, eu não posso comer, porque senão eu vou morrer. E aquilo foi tão pesado para mim, e no primeiro mês eu perdi 20 quilos, e eu fui internada com a minha primeira crise de anorexia. Eu lembro eu chegando no hospital, na triagem, aí tava assim, na triagem escreveram assim, a enfermeira escreveu, obesa com anorexia. Aquilo para mim acho que foi pior ainda, porque era mais um rótulo na minha carcaça. E então eu precisei de acompanhamento psicológico dali para frente, e eu demorei anos para conseguir desvincular a imagem de que a magreza me traria felicidade. Eu emagreci tudo que eu sonhava. Quando eu era muito gorda, que eu tinha 140 quilos, eu tinha um sonho que era entrar num biquíni da Rosa Chá. Aqueles biquínis lindos que a gente via na revista. E o que eu fiz? É óbvio, comprei o biquíni, entrei no biquíni, e eu descobri que a felicidade não estava no biquíni, que não estava no corpo magro. Eu fiz, entre procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, mais de uma dúzia. Continuo fazendo, porque eu acho que, tipo, o que você puder melhorar, se é para você se sentir bem, eu sou super a favor. Tenho pele sobrando ainda em algumas partes, mas hoje eu estou super em paz com o meu corpo. Mas o caminho foi muito longo, porque você continua se cobrando e você fica com aquela imagem que a sociedade só vai te aceitar, você só vai ser feliz, você só vai entrar num relacionamento, tudo de bom na sua vida só vai acontecer se você for magra. Então, aconteceu comigo que durante quase 20 anos, se eu estava muito feliz ou se eu estava muito triste, eu não comia. Se eu tentasse comer, eu tinha crises de bulimia. E isso acontece até hoje. Então, hoje eu trabalho muito com eu me tornei mentora de meditação. Eu acabei tendo várias mudanças na minha vida, o que é uma coisa muito comum que acontece com quem faz essa cirurgia, porque eu, pelo menos, enxergo que eu me tornei outra pessoa. Eu dou valor para outras coisas, e principalmente a parte de imagem, com o tempo você se desvincula dessa parte em que a sociedade julga tão importante, porque você já passou pelos dois lados. Não é porque hoje você está com um corpo socialmente que é aceitável que você vai julgar as outras pessoas, porque você sabe a dor do outro. Então a gente acaba passando por um momento de transformação. Para mim, o momento foi tão intenso. Há 3 anos atrás, eu me casei há 15 anos atrás, eu me mudei para o Canadá, e há 3 anos atrás eu acabei mudando a carreira também, o foco, e hoje o meu foco tá dividindo a minha experiência e tá mostrando para as pessoas que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que se amar, e que o que a sociedade rotula, eles vão rotular o tempo inteiro, não importa se você é magro, se você é gordo, a sociedade está lá para falar. E deixa eles falando, o que a gente tem que cultivar é o amor próprio. O rótulo vai existir, não importa como você tiver, as pessoas vão julgar. Então, o importante é a gente estar encontrando equilíbrio
e não tá indo para o lado dessas dietas malucas e achando que a magreza é a fonte da felicidade, porque não é. A felicidade está dentro da gente. Olá, me chamo Daniel Costa, tenho 42 anos, nascido em São Paulo e tenho um histórico com obesidade desde a adolescência, onde ela se instalou e começou a tomar assim uma forma mais perigosa. Não só em termos de saúde em si, mas em termos sociais, em termos de autoaceitação e uma série de outras coisas. É uma época, estamos falando de quase 25 anos atrás, que não tinha tanta informação, a gente não tinha internet nem nada, e a gente vivia numa época que era muito mais estigmatizado. Então, as relações sociais, principalmente, elas eram bloqueadas, a gente tinha dificuldade em nos relacionarmos socialmente, porque sempre teve estigma, bullying, que é uma palavra muito usada hoje em dia, e tudo mais. E a obesidade é uma doença, assim, por mais que nós tenhamos força de vontade, tenhamos uma certa quantidade de informações, se não for tratada de forma adequada, ela não consegue ser controlada ou até mesmo curada, eliminada. Eu não acredito em cura para a obesidade é uma condição que te acompanha até o final da vida, você tem que ter controle sobre isso, né? Tem que ser domesticada, e a gente não pode baixar a guarda por hipótese alguma, senão acontece. Temos uma condição, uma predisposição ou uma somatória de fatores ambientais e genéticos que nos fornecem a condição de obesidade, né? Um portador de obesidade, somos pessoas que têm obesidade, não somos obesos, por assim dizer. Hoje eu não me considero mais obeso, eu considero que tenho uma vida extremamente saudável, o peso varia bastante, muito mesmo, e eu fiz a redução do estômago, a gastroplastia, em 2007, ou seja, já faz muito tempo. A consulta, a princípio, assim, eu pesquisei muito antes de propor, né, desse projeto, né, vamos dizer assim, de gastroplastia, inclusive gente da minha família passou pela cirurgia, eu vi acontecendo, né, então a minha pessoa, minha tia, no caso, ela emagreceu absurdamente, assim, muito, muito. O MC dela era, assim, abaixo do esperado, muito abaixo do esperado, inclusive. E eu me surpreendi com aquilo, eu falei, é um resultado legal. Então, pesquisei, fiz a consulta, não é uma consulta com médico, são com vários médicos, mas a gente começa com o cirurgião, é o primeiro contato. Ele explica todos os prós e os contras, eu fui muito bem acolhido nesse sentido. O lado psicológico também eu fui bem acolhido. O lado nutricional também, acho que todos os profissionais que eu passei pré-cirurgia, eu tive sorte, não sei se foi sorte ou não, a competência, mas foram muito bons, assim, me deixaram muito confortável com a cirurgia. Porém, depois de feita a cirurgia, eu tive muita variação de peso e eu não entendia o porquê, as razões disso, né? Eu não emagreci da mesma forma como a minha tia emagreceu, eu não emagreci da mesma forma como as outras pessoas emagreceram. Então, eu tive que me esforçar muito mais do que o que era proposto, entre aspas, do que era combinado, né, no pós-cirúrgico, né. Eu tive ganho de peso rápido, assim, oscilava, até hoje meu peso oscila se não tomar cuidado, eu tenho que tomar muito cuidado com ele, e é uma coisa assim, que ao longo, não sei se é por causa da cirurgia em si, por causa da mecânica da cirurgia, da ciência envolvida, a longo prazo, os resultados para mim não foram esperados em função da cirurgia, né? Então, eu tive que combater a obesidade de outras formas, sendo mais incisivo com a nutrição, mais incisivo com os fatores psicológicos / psiquiátricos, mais incisivos hoje com os fatores de aceitação física mesmo, de aceitação da autoimagem, e mais incisivo principalmente com a atividade física, que hoje é uma coisa que permeia e pauta a minha vida. Já faz um certo tempo que eu sou entusiasta, vamos dizer assim, atleta não profissional de algumas modalidades esportivas, mas isso é uma coisa extremamente importante na minha vida, que me ajudou a combater a obesidade, que me ajuda até hoje a combater a obesidade e me aceitar como eu sou. O que eu diria, assim, as consultas em si são muito boas, eu acredito que hoje isso tem evoluído, assim, o pós-cirúrgico tem evoluído muito. Eu entendo que era uma época de experimentação ainda sobre alguns aspectos e a gente não tinha estudos a longo prazo.
Então, eu aconselho hoje, quem for fazer a cirurgia, é uma área, é uma época que está muito mais segura, eu acredito, do que na época que eu fiz. Muito tempo atrás, 13, 14 anos atrás. Então, eu já tenho histórico de 14 anos do que aconteceu, estudos do que aconteceram. Então, eu acho que hoje os profissionais têm mais condições, têm mais históricos, têm mais vestígios científicos para propor tratamentos, vamos dizer assim, condutas médicas que vão levar a resultados mais assertivos conforme as pessoas realmente querem, sim. Eu acho que não no meu caso muito específico, não foi os médicos que erraram nem nada, mas talvez uma condição que não tenha sido prevista em algum momento. Eu me senti várias vezes frustrado com o tratamento, falei, por que na minha vez não deu certo nem nada? Pesquisei, acontece com outras pessoas também, não sou o único nisso, embora nós sejamos a minoria em termos de resultado em função da cirurgia, mas há jeito sim, eu acredito que hoje a gente tem mais informação, tem mais recursos, e os médicos estão munidos com muito mais informações, como falei, baseados em históricos de pacientes, inclusive os meus históricos, que possam promover condutas melhores para as pessoas, sim. As pessoas falam, você operaria, mesmo sabendo de tudo isso, você faria de novo a cirurgia? Sim, faria. E hoje, se me perguntasse se eu tivesse um problema de obesidade, como eu tinha na época, eu faria a cirurgia? Com maior certeza e com mais afinco, assim. Para mim foi difícil, mas foi o recurso que eu tive na época, e é um recurso que eu aconselho para as pessoas, desde que respeitados os protocolos, desde que respeitados, vamos dizer assim, os contextos de cada pessoa, porque a obesidade não é uma coisa única, é uma doença multifatorial que exige um tratamento multifatorial e multidisciplinar. Desde que isso seja respeitado e avaliado por todos os médicos, que não vire varejo, eu acredito que é uma ferramenta excelente, não é a única, mas ela é majoritária num tratamento de combate a uma doença, vamos dizer assim, eu diria que uma categoria dessa doença, que nem toda obesidade precisa e pode ser combatida com a cirurgia bariátrica, mas se respeitados os limites, enxergado o contexto para ela, sim, aconselho, e as consultas realmente fazem diferença. É isso que eu tenho para dizer agora, obrigado pela oportunidade.